que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o exercício, tá? Já vamos começar aqui, ó. Atividade de criação. Na prática, execute o simulador SOSIM. Execute o simulador SOSIM e identifique os quadros de janela que serão inicializados. Não, tudo bem, isso aqui a gente vem aqui, depois eu faço o update, joga pra cá, pá. Tá, vamos organizar isso aqui. Vamos lá. Tem que fazer assim para ficar duas telas. Jogar isso um pouco mais pro canto de cá, mais pro canto de cá, mais pro canto de cá. Tá, vamos lá. Isso aqui é o trabalho de sistemas de informação, sistemas operacionais, perdão. Vamos lá. Execute o simulador SOSIM e identifique o quadro de janelas que serão abertas. Não, beleza, aqui, né, é o console do SOSIM. Se eu fechar isso aqui, eu fecho todo o programa. Essas daqui são janelas, são subrotinas do programa SOSIM, né, que são janelas que eu posso abrir e fechar aqui, né, que são subrotinas desse programa SOSIM, onde tem aqui gerência de processo, gerenciamento do processador e gerência de memória. Tá bom? Cria o processo na janela. Tá. Então eu vou criar logo dois processos. Vou criar um processo aqui que vai ser um CPU bound, né? Vamos lá. Cria um CPU bound e vou criar também um outro que vai ser um IO bound. Eu vou criar de disco mesmo. Tudo bem. Criei dois processos. Os dois processos estão em execução aqui, né? Então vamos lá. Análise prática. Na janela de gerência de processo, observe algumas informações sobre o contexto do software, do processo, PID, estado de processo e tempo de processador. Tudo bem, isso aqui, ele está falando desse PID aqui, tá? Esse PID aqui vamos dizer, o número de identificação do processo alocado na memória, tá? Isso aqui, esse PID, esse processo ID, né? Esse PID é processo ID, é o identificador dele alocado no espaço da memória. Isso aqui está no espaço 1707621 na nossa memória aqui, né? E esse aqui está alocado no espaço de memória 1716612, tá? Então isso aqui representa isso, esse processo ID, PID, tá? Vamos lá. Na janela gerência de processador, é essa daqui, tá? Observe o processo transacionando entre estados. Então, você pode ver aqui que o verdinho, né, que é o CPU bound, né, ele está em execução muito mais vezes do que o IO bound, tá? Porque são funções realmente diferentes. Tá? O CPU bound ele está coligado diretamente à operação matemática. E o IO bound, como eu fiz mesmo, foi em disco, né? Aqui, ó, IO bound em disco é como se fosse um trabalho diretamente no disco ali, no HD, entendeu? Então, mas a gente não executa diretamente esse arquivo. Depois eu vou dar um exemplo sobre o que seria, né, esse IO-bound. Não, eu vou dar logo a resposta. Esse IO-bound é como se fosse um processo de a gente abrir um arquivo no Word, né, e está visualizando esse arquivo, e de repente a gente fez alguma alteração no Word e ele entra em execução, ele passa pela gerência de processador, né, e com isso ele faz essa correção. Ah lá, entrou, saiu, viu? Então é isso. Então vamos lá. Com base, tá, atividade 2. Tá. Com base na observação, identifique-se o processo em IO-bound e CPU-bound justifique. Então, como eu havia falado, o CPU-bound
é responsável por operações matemáticas, então ele fica coligado diretamente no processador, efetuando, se você solicitar uma fórmula de π, ou se você efetuar uma operação matemática, né, tanto faz via terminal ou via algum aplicativo, ele vai ser tipo uma calculadora, né? Esse aplicativo ele vai ser executado diretamente no processador, tá? Ele vai entrar em execução diretamente no processador. Ou então, se a gente executar um programa que faça uma contagem, né? Que tenha um clock de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente pode verificar isso, que ele vai realmente executar diretamente no processador. E o IOBound não. O IOBound é como se fosse, como eu havia falado, né? O IOBound é um processo de a gente abrir um arquivo, né, o Word, né, no disco, no nosso HD, e quando a gente faz essa alteração é quando ele entra em execução aqui, tá? Como aqui o caso. Tá, eu já pulei algumas aqui, deixa eu voltar. Tá. Na gerência, tá. Na janela de processador, movimente a barra de clock e observe a variação. Sim, é porque aqui eu vou aumentar a velocidade do processador e com isso ele vai trabalhar mais rápido, né? Ele vai pegar o que está alocado na memória e vai puxar mais rápido para o processador, tá? Isso aqui você pode ver que aumentou a velocidade aqui do tempo de UCP, né? E a quantidade de vezes que ele está sendo executado é bem mais rápida. Então, se eu jogar isso bem lá para cima, a gente não vai nem conseguir ver ele aqui dentro em execução direita, mas você pode ver que a velocidade aqui está bem alta e ele fica no estado executando, parado, fica mais executando porque ele tem que executar o número certo de vezes. Então, vamos diminuir essa velocidade aqui, a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Atividade B. Práticas de simulação. Reinicie o simulador. Eu não preciso reiniciar, só fechar o programa e abrir de novo. Tá, vamos fechar o programa e abrir de novo. Vamos lá, fechar o programa. Vamos abrir de novo. Ok. Ficar reorganizando a janela é chato. Crie dois processos. Gerenciador de processos. Criar janela. Tá. Criar janela. Tá, criar. Tá. Então vamos criar dois processos que eu tinha feito antes. Vamos criar um CPU Bound e vamos criar um IOBound mais uma vez de disco. Tá, tudo bem. Criamos mais um, agora a gente pode ver que o page mudou, tá bom. Análise prática. Na janela gerência de processo, essa daqui, gerência de processo, PCB, observe as informações sobre o contexto do software e hardware dos processos criados. Então, se eu vier aqui, por exemplo, vamos selecionar esse aqui mesmo, né? Primeiro, inicialmente, a gente consegue ver aqui, ó. A gente consegue ver que esse processo, né, que é o CPU Bound, está aqui em estado executando parado, tempo de criação, tá? Quantas vezes ele já foi usado ali na unidade computacional de processamento, tá? Frames realmente são somente 5 frames aqui alocados na memória, né? E CPU, tá? Que acompanha ali a unidade computacional de processamento. Então os dois trabalham juntos. Aqui realmente não soube informar, não soube explicar, mas você pode ver aqui um bit, né? Realmente NPV deve ser número de processos virtuais, aí eu já não sei, realmente isso aqui eu já não sei. Então você pode ver que esse aqui é o CPU Bound, tá? Ele está executando uma contagem regressiva de alguma coisa, então ele está contando de 1 a 1 trilhão, tá? Um exemplo. E esse aqui é o IOBound, tá? Você pode ver que o número da unidade computacional de processamento do CPU são os mesmos também. Só foi salvo 10 vezes, só foi aberto o arquivo 10 vezes, né? Uma simulação real, né? Mas você pode ver que não tem mais nada aqui. O estado dele fica sempre IOBound, pronto. IOBound fica ali, sempre nesse estado. Tá bom? Tá, vamos lá.
fechar essa informação aqui. Questão teórica. Tá, não. Atividade 3. Prática de simulação. Reinicialize o simulador. Ative a janela estatística do console. Estatísticas. Então vamos lá. Então vou reiniciar. Não, vou vir aqui. Estatísticas. Pronto, eu trouxe aqui estatísticas. Tá? E aqui a gente consegue ter informação geral mesmo, de todos os processos. O número de processos são 2, ó, 1, 2, são 2 processos, tá? Número escalonado de processos, o número total que os 2 processos foram executados, é a soma desse com esse, né? Vamos pegar aqui, ó, em tempo de UCP, é a soma do tempo de UCP 87 com 15, né, do IOBOUND aqui. Então, esse processo escalonado é a quantidade de vezes que os 2 foram executados no total, tá? O número total de processos que foram executados. Tempo total de UCP, você pode ver que é o mesmo processo, tá? É a mesma numeração, acompanha, né? Com o tempo de escalonamento. Estado pronto e espera. Aqui realmente está em 0, tá? Memória, só está utilizando 800 bytes de memória, tá? Página total, total page count 10, então porque foram aqui, ó, tem um total de 10 frames, está sendo ocupado um total de 10 frames ali, tá? Pontos, execução, se não está pronto, está em execução, e um em espera que entra de vez em quando, você pode ver ali, ó. Como o professor falou, a gente pensa que ele é multitarefa, mas na verdade ele é monotarefa, sempre, né? Ele tá ali num estado de multitarefa, deve ser por causa de ele conseguir executar 2 processos ao mesmo tempo, mas é muito rápido, na verdade ele executa um, depois ele puxa o outro processo, então ele é muito rápido, você não pode ver, você não consegue ver aqui em execução, vamos ver se a gente consegue ver 2 aqui, em alguma hora. A gente não vai conseguir ver 2, ele sempre vai conseguir ver 1. Mas ele trabalha como se fosse pronto 2. É como ele joga aqui, mas ele sempre trabalha com um processo, tá? Turfer 0,5. Aí eu realmente utilização UCP porcentagem, só estou usando 75%, antes estava usando 45%, 40%. Tá, espera média 1 segundo, tá? E 0 também. Espera acumulada 1.45. Se eu aumentar a velocidade aqui, isso diminui, tá? Então é isso, tá? Essas informações aqui que a gente consegue ter em estatísticas. Vamos ver. Queridos processos, estatísticas, processo, tá? Deixa eu ver isso aqui. Eita, fechei ali, ó. Questão teórica para responder com a ajuda do simulador. Tá, vamos lá. Observe que em algum momento existem processos em estados prontos, porém nenhum em estado de execução. Explique a razão. Porém nenhum em estado de execução. Bem, para isso acontecer, realmente nenhum em estado. Observe que em alguns momentos existem processos no estado de pronto, porém nenhum no estado de execução. Explique a razão. Rapaz, aqui, deixa eu ver aqui. Estatísticas. Porque nessa hora ele está executando o IOBOUND. Entendeu? Ele está executando o IOBOUND. Ó, ele está executando o IOBOUND. Quando ele entra em execução do IOBOUND, é quando realmente, né, existe nenhum estado em execução. Explique a razão. É quando ele está executando o IOBOUND. Tá? É uma execução diretamente no HD, no hard drive. Então, por isso, ele bota esse estado de execução 0.
E para completar, uma questão que eu esqueci aqui, que eu acabei pulando, né? Na janela gerenciador de processos, observe as informações sobre o contexto de software e hardware dos processos criados. Então, o Yobound é um processo de hardware, tá? É um processo de hardware, por quê? Porque mesmo quando o computador é desligado, ele continua em hardware. Isso eu vou responder essa pergunta aqui, tá? Complementando informações nessa daqui, ó. Atividade estatística, criar dois processos, aqui, ó, da questão teórica, cara, cadê? Observe que em algum momento o estado execução e explique a situação. Então eu vou responder aquela de lá de cima junto com essa daqui, a 3C, tá? Vai ser respondida junto com essa daqui, para identificar o que é software e o que é hardware, tá? Vamos voltar aqui, tá? Então vamos lá. O Yobound, ele é um processo de hardware, tá? Ao meu ver, na minha análise, por quê? Porque mesmo após você desligar o computador, né, ele permanece no hardware, né, enquanto esse aqui é de software, tá bom? Esse aqui é totalmente de software, ao meu ver, tá? Por quê? Porque ele só entra em execução, né, na hora que você clica, por exemplo, no botão igual. Vamos botar assim, você botou assim 430 mais 30. Quando você clica em OK, ele entra em estado de execução. Então é um processo somente de software, tá bom? Porque o software é que entra em contato que entra em ativação com o hardware, que nesse quesito é o processador, tá? Na minha lógica é essa. E o Yobound, por ele permanecer, né, mesmo quando o computador é desligado, ele permanece no hardware, né, no hard drive, no HD. Então isso para mim, o Yobound é um processo de hardware, né, é um processo que fica, né, cadê? É um processo de hardware, enquanto o CPU Bound é um processo de software, tá bom? Agora vamos lá. Porque observe que em alguns momentos existe processo no estado de pronto, porém nenhum em estado de execução. Por quê? A UCP, né, Unidade Computacional de Processamentos, ela faz parte, tá? Ela faz parte não, ela tá dentro da memória, ela tá dentro da memória não, ela tá dentro do processador. Então é uma parte do processador que entra em execução, querendo ou não, unidade computacional de processamentos. Porque o que acontece, ó, vamos pegar a informação aqui do Yobound. No Yobound você pode ver que ele é executado na unidade computacional de processamento. E nessa hora que ele é executado, ó, é na exata hora que aqui não tem execução alguma. Entendeu? Vamos abrir aqui, ó, estatísticas. É exatamente nessa hora que ele não tem execução nenhuma. Quer ver? Ó, vamos ver aqui. Unidade, ó, total de unidade computacional. Se aqui, ó, pronto, ó. Vamos ver. Ó, e ó, tá vendo? O Yobound. Não, aqui eu tô vendo de todo, seu animal. É aqui mesmo, ó. Viu? Ele passa pela unidade computacional de processamento. Então ele passa pelo processador. Ele só não entra no estado de execução porque ele está sendo executado pela UCP. Desculpa, ele está sendo executado pela UCP e não pela CPU. Opa, falei besteira. Ele está sendo executado pela UCP, entendeu? E não diretamente no processador, como fica em execução no CPU Mount, como a gente pode ver. Tá? Então, é isso, minha resposta. Tomara que eu tire um 10. Muito obrigado e fique com Deus. Tchau, tchau. Tá? Desenvolva as atividades com auxílio do SOZIN. Responda, então, essa é a minha AV1 para
entrega variativa trabalho da disciplina AV1. Então, esse é o meu vídeo de resposta e, logicamente, que vai seguir um Word com o texto. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, professor. Muito obrigado, deixa eu fechar aqui. Ai, quanto tempo de vídeo, meu Deus.